Nós estamos de volta com mais Bom Dia Camp e agora a gente fala das abobrinhas exóticas verde e amarela, que são oportunidades para o produtor obter renda na Copa do Mundo. Elas ganham espaço por serem atrativas visualmente, têm um sabor bem agradável e baixo valor calórico. Quem a gente recebe aqui no estúdio é o engenheiro agrônomo Eduardo Cleto. Oi, Eduardo, tudo bom? Bom dia, Renata, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez, tudo jóia? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Antes da gente falar da abobrinha verde e amarela em especial, Sim. A gente percebe que ela traz uma boa rentabilidade hoje para o produtor, né? Segundo os últimos dados, movimentou aí cerca de 2 bilhões de reais, contando o varejo e também essa cultura aí ao longo do ano, né? Perfeitamente, Renata. Hoje, essa linha de abobrinhas exóticas tem trazido realmente uma rentabilidade muito boa para o produtor. Quem tem trabalhado com elas, tem trabalhado com elas embandejadas e não a granel, em caixas, né? Então isso já traz para o produtor um retorno maior, um preço lá na frente, no varejo superior para ele. E a produtividade delas é muito boa também, né? São materiais aí bem produtivos, de fácil condução no campo, né? Seguindo algumas dicas aí, é tranquilo. Certo. Já tem sido bastante a procura pelas abobrinhas verde e amarela? Sim, principalmente devido à Copa do Mundo, muitos produtores, inclusive redes de mercado, né, têm nos procurado, querendo comprar essas abobrinhas, né, porque além do formato de bola, no caso a linha das aqui, ball né? squash, exatamente, também tem uma linha em formato cilíndrico, né, com a mesma coloração, amarela, verde escura e verde clara. E em relação aos preços, né, no Sim. consumidor final, ela é um pouco mais cara em relação a outras abobrinhas ou não? Sim, ela é um pouco mais cara. Em termos de produtividade, elas têm uma boa produtividade, mas não chegam a atingir a produtividade das variedades italianas, tradicionais. E pelo sabor diferenciado, mais adocicado, isso aí lá na frente o consumidor ele paga para ter um sabor melhor, um visual mais bonito, né? Justamente, são isso que eu queria saber, as diferenças, Sim. principalmente entre ela e uma abobrinha que a gente sabe é mais tradicional ali, a verdinha, né, que já é a convencional do dia a dia. Sim. O sabor, então, é mais adocicado Mais e o que adocicado. Pelo formato, essa linha das ball, a redondinha, ela é muito fácil o preparo, né, para fazer pratos recheados, né, então, assim, a praticidade é grande também, para o preparo dos pratos, né, dá para trabalhar, fazer ela também grelhada em churrasqueira ou assada, empanada. Então, realmente tem diversas formas aí de preparo para acentuar, inclusive, esse sabor dela, né? Certo. Você acha que muita gente acaba deixando de comer abobrinha, por exemplo, ou até outro tipo de hortaliça, pelo fato de não se agradar aí com o sabor, enfim. Inclusive, a gente estava até ontem, essa semana, falando com uma pesquisadora da Embrapa sobre esse aumento, né, do consumo de hortaliças. Enfim, eles lançaram um site na web. Certo. E tem essa questão de preparar várias receitas com hortaliças para a pessoa saber fazer um prato legal, uma receita gostosa. E dá para ser feita, então? Dá para ser feito. Outro público que a gente visa com essas abobrinhas são as crianças, né? Muitas crianças não querem comer hortaliças, verduras, né? Então, com a coloração diferenciada, isso aí tem chamado a atenção das crianças que ficam curiosas e querem experimentar. Né? Em relação, por exemplo, a essas duas, tem alguma que é mais fácil o cultivo em relação à outra ou não? Olha, no geral, elas vão ter não tem dificuldade para produzir e é mesmo manejo, né? A gente recomenda a aplicação de cálcio e boro aí uma vez por semana, via foliar, né? Além de, como são matérias que não são resistentes a viroses, e hoje as viroses são o maior problema na produção de abobrinha, então a gente recomenda para o produtor fazer o controle dos insetos que transmitem as viroses, né? Que no caso são o trips e os pulgões principalmente. E vocês perceberam que elas se adaptam a várias regiões? Ela é adaptável? Ela é adaptada em todas as regiões. Uma coisa que a gente destaca, a cultura da abobrinha é uma cultura sensível ao frio, não tolera geadas. Então, para regiões muito frias, evitar o plantio no inverno, né? E só que de norte a sul, desde o Rio Grande do Sul até o nordeste do Brasil e norte, tivemos experiência de produtores cultivando elas e obtiveram sucesso.
Outra coisa que você focou bastante foi a questão de produtividade. Vocês fizeram algum estudo, algum comparativo que mostrou a produtividade dessa cultura em relação à convencional? Sim, em termos de produtividade, essas abobrinhas na média, a gente tem, produtores têm colhido aí entre 1 kg a 2 kg por planta. Nas variedades convencionais, a gente tem uma abobrinha italiana, né, com resistência à virose, ela colhe aí 50% a mais, né, por volta de 3 kg por planta. No entanto, como o preço final dessa aqui é superior, então acaba compensando e proporcionando ao produtor até um ganho a mais. Justamente, a gente falou da questão do consumidor final pagar um pouco mais, mas hoje o consumidor está sendo mais exigente, né, tendo aquela questão de eu pago mais por um produto melhor. Perfeito. E em relação ao produtor, como é que funciona esse custo de produção, essa relação de custo de produção, rentabilidade? Vale a pena ele começar a plantar esse tipo de abobrinha? Sim, vale a pena, Renata. E o que a gente destaca também, o produtor que trabalha com esse material mais diferenciado, ele pode plantar uma área menor. Ele não precisa plantar a área de uma abobrinha convencional. Ele pode plantar aí 1/3 da área, que ele vai conseguir uma rentabilidade tão boa quanto. Então, ele consegue ter uma ótima rentabilidade plantando menos área. O manejo dessa abobrinha é fácil assim, relativamente fácil? É fácil. O que a gente recomenda também é a produção delas, fazer a muda num viveiro e você transplantar. Geralmente a partir de 10 a 15 dias ela já está pronta para transplante após o semeio. E esse viveiro a gente recomenda que tenha uma tela antiafídica, né, que é uma tela com uma malha bem fina para evitar a entrada de insetos. Tá certo. Após 15 dias ele pode fazer o transplante para o campo e começar a produção. Começar a produção. Tá ok, Eduardo. Muito obrigada, então, por sua participação aqui com a gente hoje. Sim. Bom carnaval para você, bom dia também. Muito obrigado, Renata, igualmente.